Você já se sentiu completamente invisível no seu próprio local de trabalho? Já teve sua capacidade subestimada por alguém que deveria te valorizar? Hoje eu vou contar para vocês uma história que mudou completamente minha perspectiva sobre reconhecimento profissional, e sobre como às vezes as pessoas que menos esperamos podem ser nossas maiores aliadas. Meu nome é Jessica, e durante 2 anos trabalhei como assistente executiva na Hamilton Associates, uma empresa de consultoria financeira em Chicago. O que aconteceu em uma reunião de negócios mudou não só minha carreira, mas toda a minha vida. Esta é uma história sobre humilhação, descoberta e uma reviravolta que ninguém, especialmente meu chefe, viu chegando. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Era uma segunda-feira típica de março quando tudo começou. O escritório da Hamilton Associates estava particularmente movimentado naquela manhã, telefones tocando incessantemente, pessoas correndo de um lado para o outro com pilhas de documentos, e aquela energia característica de quando um grande negócio está prestes a ser fechado. Eu tinha chegado ao escritório às 7:30 da manhã como sempre fazia, 1 hora antes do meu chefe Michael Richardson. Gostava desses momentos de silêncio matinal, quando podia organizar a agenda dele, revisar os contratos que precisavam de atenção e preparar o café, exatamente como ele gostava, forte, sem açúcar, com uma pitada de canela. Michael era o tipo de homem que comandava respeito apenas pela presença. Alto, sempre impecavelmente vestido com ternos italianos caros, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, e uma voz grave que preenchia qualquer sala. Aos 52 anos, ele havia construído uma reputação sólida no mercado financeiro de Chicago, e a Hamilton Associates era considerada uma das consultorias mais respeitadas da região. Quando ele chegou naquela manhã, eu imediatamente percebi que algo estava diferente. Havia uma tensão em seus ombros, uma pressa incomum em seus movimentos. Ele passou direto por minha mesa sem o cumprimento usual e foi diretamente para seu escritório, fechando a porta com mais força do que o necessário. Cerca de 20 minutos depois, ele me chamou pelo interfone. Sua voz estava mais áspera que o normal. Jessica, preciso que você cancele todos os meus compromissos da tarde. Temos uma reunião de emergência com a Peterson Industries, às 14 horas. E preciso que você prepare toda a documentação do Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan era o maior contrato que a empresa estava tentando fechar naquele trimestre. Uma parceria de 50 milhões de dólares que poderia transformar completamente o futuro da Hamilton Associates. Eu conhecia cada detalhe daquele projeto porque havia passado semanas organizando documentos, fazendo pesquisas de mercado e coordenando reuniões entre as equipes. Claro, Mr. Richardson, você gostaria que eu preparasse uma apresentação resumindo os pontos principais? Tenho todas as análises financeiras organizadas e posso criar um overview completo em 2 horas. Ele me olhou por cima dos óculos de leitura com aquela expressão que eu havia aprendido a interpretar ao longo dos 2 anos trabalhando para ele. Era uma mistura de surpresa e algo que eu não conseguia identificar completamente. Talvez fosse desconforto? Não será necessário, Jessica. Só preciso dos documentos organizados. A equipe de análise vai cuidar da apresentação. Havia algo na forma como ele disse isso que me incomodou. Durante os 2 anos em que trabalhei para ele, eu havia preparado dezenas de apresentações, todas elogiadas pelos clientes. Minha formação em administração de empresas pela Northwestern University não era apenas decorativa. Eu entendia cada número, cada estratégia, cada implicação legal daqueles contratos, mas naquele dia, Michael parecia determinado a me manter apenas no papel de organizadora de documentos. Passei a manhã toda preparando meticulosamente cada arquivo que ele poderia precisar. Imprimi gráficos coloridos, organizei planilhas por ordem cronológica, preparei cópias extras de todos os contratos relevantes. Enquanto trabalhava, não conseguia parar de pensar na importância daquela reunião. A Peterson Industries era conhecida por ser extremamente criteriosa na escolha de parceiros. O CEO William Peterson tinha a reputação de ser um homem direto, que valorizava a competência acima de tudo. Se a Hamilton Associates conseguisse fechar esse contrato, seria um marco na história da empresa. Por volta do meio-dia, Michael saiu para almoçar com alguns membros da equipe de análise.
eles voltaram às 1:30 da tarde, todos visivelmente tensos. Eu podia ouvir fragmentos de conversa, através da porta do escritório, discussões sobre estratégias de apresentação, preocupações sobre a concorrência, especulações sobre o que Peterson estaria procurando exatamente. Às 1:45 da tarde, Michael apareceu na minha mesa carregando uma pasta de couro marrom que eu reconheci imediatamente. Era onde ele guardava os documentos mais importantes de cada projeto. Jéssica, a reunião será na sala de conferências principal. Preciso que você traga café para todos. Somos 8 da nossa equipe, mais 3 da Peterson Industries, e certifique-se de que a temperatura da sala esteja adequada. Havia algo na forma como ele falou que me fez sentir estranha. Durante 2 anos, sempre que tínhamos reuniões importantes, ele pedia minha opinião sobre os pontos principais da apresentação. Sempre me incluía nas discussões estratégicas, valorizava minha capacidade analítica. Mas naquele dia, ele estava me tratando como apenas uma secretária. Mr. Richardson, você não gostaria que eu participasse da reunião? Conheço todos os detalhes do projeto Manhattan, e posso responder qualquer pergunta específica sobre a documentação. Ele parou de organizar os papéis, e me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes. Havia algo frio em seus olhos, quase como se ele estivesse me vendo pela primeira vez. Não será necessário, Jéssica. Esta é uma reunião de alto nível. Só preciso que você cuide dos aspectos logísticos. A palavra logísticos ficou ecoando na minha cabeça. Aspectos logísticos. Como se 2 anos de trabalho dedicado, noites em claro revisando contratos e fins de semana organizando estratégias, fossem apenas logística. Mas eu engoli o orgulho e respondi com o profissionalismo que sempre mantinha. Claro. Tudo estará perfeito para as 14 horas. Às 1:55 da tarde, eu estava na sala de conferências fazendo os últimos ajustes. A temperatura estava ideal, havia água gelada e copos de cristal para todos. O café estava na temperatura perfeita. Os documentos estavam organizados em pastas individuais, cada uma com o nome do participante escrito em caligrafia elegante. Foi quando ouvi vozes no corredor. Michael estava conversando com David Chen, nosso diretor de análise financeira, e Jennifer Walsh, a coordenadora de projetos. Eles pareciam nervosos, discutindo estratégias de última hora. Lembrem-se, Peterson valoriza a eficiência acima de tudo. Vamos direto ao ponto, mostrar os números e deixar claro que somos a melhor opção, Michael estava dizendo enquanto se aproximavam da sala. A porta se abriu e Michael entrou primeiro, seguido pela equipe. Poucos minutos depois, chegaram os representantes da Peterson Industries. William Peterson era exatamente como eu havia imaginado pelas fotos que tinha visto em revistas de negócios. Alto, por volta dos 60 anos, cabelos completamente brancos perfeitamente penteados, terno cinza impecável e uma presença que comandava respeito imediato. Ao lado dele, estava Sarah Mitchell, a diretora de desenvolvimento de negócios, uma mulher elegante de aproximadamente 45 anos, e Thomas Anderson, o diretor financeiro, um homem mais jovem, talvez 35 anos, com óculos e uma expressão muito concentrada. Michael se adiantou para cumprimentá-los, e eu pude ver a mudança em sua postura. Ele estava claramente impressionado e um pouco intimidado pela presença de Peterson. Mr. Peterson, é uma honra tê-lo aqui. Sou Michael Richardson, diretor executivo da Hamilton Associates. Peterson apertou a mão de Michael com firmeza, seus olhos percorrendo rapidamente a sala, avaliando cada detalhe. Prazer em conhecê-lo, Mr. Richardson. Estamos ansiosos para ouvir sua proposta. Foi nesse momento que aconteceu algo que me marcou profundamente. Michael começou a apresentar sua equipe para os convidados. Deixe-me apresentá-lo à nossa equipe de análise. Este é David Chen, nosso diretor de análise financeira, especialista em mercados emergentes. Esta é Jennifer Walsh, nossa coordenadora de projetos, responsável pela implementação estratégica. Ele continuou apresentando cada membro da equipe, destacando suas qualificações, suas especializações, seus sucessos anteriores. Eu estava de pé ao lado da mesa de café, aguardando minha vez de ser apresentada como parte da equipe que havia trabalhado intensivamente no projeto Manhattan. Mas quando Michael terminou de apresentar o último membro da equipe, ele simplesmente acenou na minha direção e disse:
e esta é Jessica, ela é só a secretária. Ela vai cuidar do café e de qualquer coisa que vocês precisem durante a reunião. Só a secretária. As palavras ecoaram na sala como um tapa. Senti meu rosto queimar de vergonha, e minha mão tremer ligeiramente enquanto segurava a garrafa térmica de café. Durante 2 anos, eu havia sido tratada como uma parceira de trabalho, alguém cujas opiniões importavam, cuja expertise era valorizada. E agora, na frente dos clientes mais importantes que a empresa já havia recebido, eu era apenas a secretária. Peterson assentiu educadamente na minha direção, mas pude perceber em seus olhos aquela olhada rápida que pessoas importantes dão para funcionários que consideram irrelevantes. Sarah Mitchell me deu um sorriso cordial mais distante. Thomas Anderson nem sequer olhou na minha direção. Eu permaneci na lateral da sala, servindo café quando solicitado, reabastecendo água, ajustando a temperatura quando necessário. Mas por dentro, estava fervendo. Durante toda a apresentação, eu ouvia Michael explicar estratégias que havíamos desenvolvido juntos como se fossem exclusivamente suas. Ouvia David apresentar análises financeiras que eu havia ajudado a compilar sem mencionar minha contribuição. Assistia Jennifer falar sobre cronogramas de implementação que eu havia organizado meticulosamente. O que mais me doía não era apenas ser ignorada, era ser ativamente diminuída. Michael poderia ter simplesmente não me mencionado, mas ele fez questão de deixar claro para todos na sala que eu era apenas a secretária, como se isso fosse tudo o que eu poderia ser. Peterson fazia perguntas técnicas específicas sobre os dados financeiros. David respondia, mas eu podia perceber que ele estava lutando para lembrar de alguns detalhes que eu conhecia de cor. Jennifer explicava os processos de implementação, mas estava claramente nervosa e esquecendo pontos importantes que havíamos discutido durante semanas. Era frustrante estar ali, tendo as respostas para todas as perguntas que estavam sendo feitas, mas sendo forçada a permanecer em silêncio no papel de só a secretária. A reunião durou aproximadamente 1 hora. Peterson e sua equipe fizeram perguntas detalhadas, tomaram notas extensivas e pareciam genuinamente interessados na proposta. Mas eu podia perceber que havia algo que os incomodava, talvez a falta de coesão nas respostas da nossa equipe, ou a sensação de que alguns detalhes importantes estavam sendo perdidos. Quando a reunião terminou, Peterson se levantou e apertou a mão de Michael novamente. Obrigado pela apresentação, Mr. Richardson. Vamos analisar sua proposta e entraremos em contato em breve. Sua voz era educada, mas eu percebi que faltava o entusiasmo que geralmente acompanha reuniões bem-sucedidas. Sarah Mitchell e Thomas Anderson também se despediram cordialmente, mas rapidamente. Eles pareciam ter pressa para sair, o que geralmente não é um bom sinal em reuniões de negócios. Depois que os convidados saíram, Michael e a equipe permaneceram na sala para fazer uma análise pós-reunião. Eu continuei ali, organizando os copos usados e limpando a mesa, mas ouvindo cada palavra da discussão. Não sei se foi tão bem quanto esperávamos, David estava dizendo com preocupação evidente na voz. Peterson fez algumas perguntas sobre detalhes financeiros que me pegaram de surpresa, Jennifer adicionou. Eu deveria ter revisado melhor os dados antes da reunião. Michael estava visivelmente frustrado, ele passou a mão pelos cabelos, algo que eu sabia que ele fazia apenas quando estava realmente estressado. Eles não pareceram tão entusiasmados quanto eu esperava, talvez nossa apresentação não tenha sido convincente o suficiente. Eu queria gritar. Queria dizer que eu conhecia cada detalhe que eles haviam esquecido, que poderia ter ajudado com as respostas que eles lutaram para dar. Que minha exclusão da discussão provavelmente havia prejudicado toda a apresentação. Mas eu permaneci em silêncio, continuando a limpar a mesa enquanto eles discutiam o que poderia ter dado errado. Finalmente Michael olhou na minha direção. Jessica, você pode nos deixar a sós? Precisamos discutir algumas estratégias confidenciais. Estratégias confidenciais, como se eu não tivesse sido parte integral do desenvolvimento de cada estratégia relacionada ao Projeto Manhattan. Claro, Mr. Richardson. Saí da sala carregando a bandeja com copos sujos, sentindo-me menor do que nunca. Voltei para minha mesa e tentei focar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar na humilhação que havia acabado de passar. Durante 2 anos eu havia acreditado que era uma parte valiosa da equipe. Havia trabalhado horas extras sem reclamar,
havia contribuído com ideias que foram implementadas em diversos projetos, havia me dedicado completamente ao sucesso da empresa. E no momento mais importante, quando tudo que tínhamos trabalhado estava em jogo, eu fui reduzida a só a secretária. O resto da tarde passou lentamente. Michael e a equipe permaneceram em reunião fechada por mais 2 horas. Quando finalmente saíram, todos pareciam desanimados. Não houve discussão sobre como a reunião havia corrido, não houve análise de próximos passos. Michael passou por minha mesa sem fazer contato visual. Você pode ir para casa mais cedo hoje, Jéssica, não há mais nada urgente para fazer. Normalmente eu ficaria grata por sair mais cedo. Mas naquele dia, parecia mais uma dispensa do que um favor. Peguei minha bolsa e meu casaco, ainda processando tudo o que havia acontecido. Enquanto esperava o elevador, não conseguia parar de pensar na expressão no rosto de Peterson quando Michael me apresentou. Não era desprezo, era indiferença completa, como se eu fosse parte do mobiliário da sala. Durante o trajeto para casa no metrô, fiquei imaginando se deveria procurar outro emprego. Se 2 anos de trabalho dedicado podiam ser resumidos a só a secretária no momento mais importante, talvez fosse hora de encontrar um lugar onde minha contribuição fosse realmente valorizada. Mas parte de mim ainda tinha esperança, talvez Michael estivesse apenas nervoso. Talvez quando as coisas se acalmassem, ele reconhecesse que havia me tratado injustamente. Naquela noite em meu apartamento em Lincoln Park fiquei olhando pela janela para as luzes da cidade, pensando em todos os projetos nos quais havia trabalhado, todas as noites que havia ficado acordada preparando documentos, todos os fins de semana que havia dedicado à empresa. Tudo para ser apresentada como só a secretária. Mas o que eu não sabia é que aquela humilhação seria apenas o início de uma série de eventos que mudariam completamente minha vida, porque às vezes ser subestimada por uma pessoa é exatamente o que você precisa para ser descoberta por outra. E William Peterson havia notado muito mais do que Michael imaginava. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. Na manhã seguinte cheguei ao escritório com uma sensação estranha no estômago. Havia passado a noite inteira repassando cada momento daquela reunião, analisando cada palavra, cada olhar, cada gesto. A frase só a secretária continuava ecoando na minha cabeça como um disco arranhado. O escritório estava mais silencioso que o normal. Michael havia chegado cedo, algo incomum para ele, e estava em seu escritório com a porta fechada desde as 7h45 da manhã. Através do vidro fosco, eu podia ver sua silhueta caminhando de um lado para o outro, falando ao telefone com gestos agitados. Às 9h30 da manhã meu telefone tocou, era a recepcionista Amanda. Jéssica, tem um senhor aqui na recepção perguntando por você. Diz que é da Peterson Industries, William Peterson. Meu coração disparou. Peterson estava aqui, perguntando por mim especificamente. Tem certeza de que ele perguntou por mim, não pelo Mr. Richardson? Tenho certeza. Ele disse seu nome completo, Jessica Marie Thompson. Quer que eu mande ele subir? Jessica Marie Thompson. Ele sabia meu nome completo. Como isso era possível? Na reunião de ontem Michael nem sequer havia mencionado meu sobrenome. Sim, por favor, mande ele subir. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Por que William Peterson quereria falar especificamente comigo? 1000 possibilidades passaram pela minha cabeça, a maioria delas não muito positivas. Talvez ele quisesse reclamar do atendimento de ontem. Talvez houvesse algum problema com a documentação que eu havia preparado. Rapidamente, verifiquei minha aparência no espelho compacto que guardava na gaveta. Estava usando um blazer azul marinho que sempre me dava confiança, cabelos presos em um coque elegante, maquiagem discreta mas profissional. Pelo menos visualmente eu estava preparada para qualquer coisa que ele tivesse a dizer. 2 minutos depois, o elevador se abriu e William Peterson saiu, seguido apenas por Sarah Mitchell. Hoje ele estava usando um terno cinza carvão com uma gravata vermelha discreta. Seus olhos percorreram o escritório até encontrarem os meus. Ms. Thompson, ele disse, caminhando diretamente na minha direção, com um sorriso que eu não havia visto ontem. Era um sorriso genuíno, caloroso até. Mr. Peterson, respondi levantando-me da cadeira, que surpresa vê-lo aqui, em que posso ajudá-lo?
Na verdade, eu gostaria de conversar com você sobre algumas questões relacionadas ao projeto Manhattan. Você tem alguns minutos? Olhei instintivamente na direção do escritório de Michael. Ele ainda estava ao telefone, mas pude ver que havia notado a presença de Peterson. Seus gestos haviam se tornado ainda mais agitados. Claro, Mr. Peterson. Podemos usar a sala de reuniões pequena, se desejar privacidade. Perfeito. Enquanto caminhávamos para a sala, Sarah Mitchell me olhou com uma expressão curiosa. Havia algo em seus olhos que não consegui decifrar, como se ela soubesse de alguma coisa que eu não sabia. Assim que nos sentamos na sala de reuniões, Peterson foi direto ao ponto. Ms. Thompson, vou ser franco com você. A reunião de ontem me deixou com algumas preocupações sobre a proposta da Hamilton e Associates. Meu estômago apertou, era exatamente o que eu temia. Preocupações, Mr. Peterson? Sim, várias questões técnicas ficaram sem respostas adequadas. Detalhes financeiros importantes foram explicados de forma superficial, cronogramas de implementação pareciam vagos. Ele fez uma pausa, me observando atentamente. Mas o que mais me chamou a atenção foi a forma como você foi apresentada ontem. Senti meu rosto esquentar. Desculpe, Mr. Peterson, não entendo. Só a secretária, ele repetiu as palavras de Michael com um tom que indicava claramente sua desaprovação. Mas você não é apenas uma secretária, é Ms. Thompson. A pergunta me pegou completamente de surpresa. Como ele poderia saber disso? Eu trabalho como assistente executiva do Mr. Richardson há 2 anos, respondi cuidadosamente. Peterson sorriu, não o sorriso educado de ontem, mas algo mais genuíno. Ms. Thompson, você se formou magna cum laude em administração de empresas pela Northwestern University, seu GPA foi 3,8. Você fez um MBA parcial na Kellogg School of Management, antes de precisar interromper os estudos por questões financeiras. Trabalhou 2 anos na Morrison & Associates antes de vir para cá, onde foi promovida 2 vezes em 18 meses. Cada palavra que ele falava fazia meu coração bater mais rápido. Como ele sabia de tudo isso? Você também possui certificações em análise financeira e gestão de projetos. E segundo minhas fontes, você foi coautora de 3 artigos sobre estratégias de investimento publicados no Chicago Business Journal. Eu estava completamente chocada. Ninguém na Hamilton e Associates sabia sobre os artigos que havia escrito. Era algo que fazia nas horas vagas, uma forma de manter-me atualizada e exercitar meu conhecimento acadêmico. Mr. Peterson, como você. Sarah, ele disse olhando para a mulher ao seu lado. Pode explicar para Ms. Thompson como descobrimos isso? Sarah Mitchell se inclinou ligeiramente para a frente, com um sorriso profissional. Ms. Thompson, quando saímos da reunião ontem eu fiquei intrigada com a dinâmica que observei. Há muitos anos trabalhando no setor, você desenvolve um instinto para perceber quando algo não está certo. Ela pausou, organizando os pensamentos. Durante a apresentação, notei que várias vezes quando seu chefe ou seus colegas hesitavam para responder uma pergunta técnica, você fazia pequenos movimentos involuntários. Mexia a caneta, ajustava papéis, mudava ligeiramente de posição, como se soubesse as respostas que eles estavam lutando para encontrar. Isso era verdade. Eu havia feito isso inconscientemente durante toda a reunião. Além disso, Sarah continuou, quando o Mr. Richardson apresentou aquelas análises financeiras, eu notei algumas inconsistências no formato e na linguagem técnica utilizada. Não parecia o trabalho dele, parecia o trabalho de alguém com formação acadêmica sólida e experiência prática em análise quantitativa. Peterson retomou a conversa. Então pedimos para nossa equipe de recursos humanos fazer uma pesquisa discreta sobre todos os funcionários da Hamilton e Associates. O que descobrimos sobre você foi esclarecedor. Ele abriu uma pasta que havia trazido e retirou alguns documentos. Seus artigos no Chicago Business Journal são brilhantes, Ms. Thompson, particularmente os sobre estratégias de diversificação em mercados voláteis. É exatamente o tipo de pensamento inovador que estamos procurando em nossos parceiros. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. William Peterson, um dos CEOs mais respeitados de Chicago, havia lido meus artigos, e mais que isso, ele os admirava. Também descobrimos que você foi responsável pela análise de viabilidade do projeto Riverside na Morrison & Associates,
que resultou numa economia de 12 milhões de dólares para o cliente. Isso também era verdade, havia sido meu primeiro grande projeto como analista sênior, e o sucesso havia resultado na minha segunda promoção. Mr. Peterson, eu não entendo por que está me contando tudo isso. Por que Ms. Thompson, acredito que você foi deliberadamente subestimada ontem, e isso me faz questionar a integridade e o julgamento profissional do Mr. Richardson. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Eu processava as implicações do que ele estava dizendo. Mais importante ainda, Peterson continuou, isso me faz questionar se a Hamilton Associates é realmente a parceira que precisamos para o projeto Manhattan. Meu coração parou. Eles estavam considerando cancelar o contrato por causa da forma como Michael me havia tratado? Na Peterson Industries, valorizamos competência acima de tudo. Valorizamos pessoas que contribuem com substância, não apenas com hierarquia. O que vi ontem foi o oposto disso. Sarah assentiu, concordando. Uma empresa que não reconhece e não utiliza adequadamente o talento que possui internamente levanta sérias questões sobre sua capacidade de gestão e tomada de decisões estratégicas. Peterson se recostou na cadeira, me observando atentamente. Então eu tenho uma proposta para você, Ms. Thompson. Uma proposta? Minha mente estava correndo, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Gostaria que você preparasse uma apresentação alternativa sobre o projeto Manhattan, com sua perspectiva, sua análise, suas recomendações. Quero ver o que você tem a oferecer, quando não está sendo reduzida só a secretária. Eu fiquei sem palavras. Ele estava me dando uma oportunidade que eu jamais imaginaria possível. Mr. Peterson, isso seria incrível, mas eu trabalho para o Mr. Richardson. Não posso simplesmente. Ms. Thompson, ele me interrompeu gentilmente. Você tem um contrato de trabalho que a impede de usar seu conhecimento profissional em benefício próprio? Não, não tenho. Tem algum acordo de não competição? Não. Então não vejo impedimento legal. Esta seria uma apresentação independente, baseada em sua própria expertise e pesquisa. Sarah adicionou, e seria uma oportunidade para você demonstrar suas verdadeiras capacidades profissionais. Peterson olhou no relógio. Vou dar uma semana para você preparar sua apresentação. Se impressionar nossa equipe tanto quanto seus artigos nos impressionaram, talvez tenhamos uma oferta de emprego para discutir. Uma oferta de emprego. Na Peterson Industries. Uma das empresas mais respeitadas do setor. E se sua apresentação for superior à da Hamilton Associates, ele continuou, consideraremos trabalhar diretamente com você em vez de com sua empresa atual. Isso era surreal. Algumas horas atrás eu era só a secretária. Agora, o CEO da Peterson Industries estava me oferecendo a oportunidade de competir diretamente com meu próprio chefe. Ms. Thompson, Peterson se levantou, preparando-se para sair. Sei que isso é muito para processar, mas acredito firmemente que talento deve ser reconhecido e recompensado adequadamente. Ele me entregou um cartão de visitas. Este é meu número direto. Entre em contato quando estiver pronta para marcar sua apresentação. Sarah também se levantou. Ms. Thompson, posso dar um conselho pessoal? Não subestime seu próprio valor. O que vi ontem foi uma profissional altamente qualificada sendo deliberadamente diminuída. Isso diz muito mais sobre seu chefe do que sobre você. Eles se dirigiram para a porta. Peterson parou e se virou uma última vez. E Ms. Thompson? Quando se apresentar para nossa equipe, será como consultora independente Jessica Thompson, especialista em análise financeira e estratégica, nunca mais como só secretária. Depois que eles saíram, fiquei sozinha na sala de reuniões por alguns minutos, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. Minha vida havia mudado completamente em menos de 24 horas. Ontem, eu era uma assistente executiva subestimada. Hoje, eu tinha a oportunidade de me tornar uma consultora independente trabalhando com uma das maiores empresas de Chicago. Quando finalmente voltei para minha mesa, Michael estava me esperando. Sua expressão era uma mistura de curiosidade e ansiedade. Jessica, o que Peterson queria com você? Por um momento, considerei contar a verdade. Considerei explicar sobre a oportunidade que me havia sido oferecida, sobre como minha verdadeira qualificação havia sido descoberta. Mas então me lembrei de como ele me havia apresentado ontem, só a secretária. Ele tinha algumas perguntas sobre a documentação que preparei para a reunião de ontem.
respondi com a mesma voz neutra que sempre usava com ele. Michael pareceu aliviado. Ah, claro, espero que você tenha respondido adequadamente. Não podemos nos dar ao luxo de ter problemas com um cliente tão importante. Não podemos nos dar ao luxo. Como se eu fosse um risco para a empresa, quando na verdade eu poderia ser a solução para todos os problemas dela. Claro, Mr. Richardson. Respondi da melhor forma possível. Ele assentiu e voltou para seu escritório. Eu me sentei na minha cadeira, olhando para o cartão de visitas que Peterson havia me dado. Números dourados em papel creme de alta qualidade. Simples, elegante, poderoso. Naquele momento tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Ia preparar a melhor apresentação da minha carreira. Ia mostrar para William Peterson exatamente do que eu era capaz. E ia provar para Michael Richardson que ele havia cometido o maior erro profissional de sua vida ao me subestimar. Durante o resto do dia mantive minha rotina normal, respondi e-mails, organizei agenda, preparei documentos. Mas por dentro, minha mente estava trabalhando furiosamente, planejando cada detalhe da apresentação que poderia mudar meu futuro. Quando saí do escritório naquela tarde, não era mais apenas Jessica, a assistente executiva, era Jessica Thompson, futura consultora independente. E William Peterson havia me dado a chave para uma porta que eu nem sabia que existia. Os próximos 3 dias foram os mais intensos da minha vida profissional. Durante o expediente eu mantinha minha rotina normal na Hamilton Associates, atendendo telefones, organizando a agenda de Michael, preparando documentos. Mas assim que chegava em casa, no meu pequeno apartamento em Lincoln Park, eu me transformava numa máquina de pesquisa e análise. Minha mesa de jantar havia se tornado um centro de comando improvisado. Espalhei gráficos, planilhas, relatórios de mercado e pilhas de documentos por toda a superfície. Meu laptop estava sempre aberto, com múltiplas abas abertas mostrando dados financeiros, tendências de mercado e análises competitivas. A primeira coisa que fiz foi uma análise completa da Peterson Industries. Não uma pesquisa superficial como a que Michael havia feito, mas um mergulho profundo na história da empresa, sua estrutura organizacional, seus valores corporativos e, mais importante, seus desafios atuais. Descobri que William Peterson havia fundado a empresa há 28 anos, transformando-a de uma pequena consultoria em uma das maiores corporações de desenvolvimento imobiliário do Meio-Oeste. Mas nos últimos 2 anos eles enfrentavam desafios significativos com a expansão para mercados internacionais. Era aí que o projeto Manhattan entrava. Não era apenas um contrato de 50 milhões de dólares. Era a porta de entrada para um mercado europeu que a Peterson Industries havia tentado penetrar sem sucesso por 3 anos consecutivos. Michael e sua equipe haviam apresentado o projeto como uma simples consultoria financeira, mas eu percebi que era muito mais que isso. Era uma parceria estratégica que poderia definir o futuro da Peterson Industries pelos próximos 10 anos. Na segunda noite de preparação, enquanto analisava os dados financeiros do projeto, descobri algo que me fez parar tudo o que estava fazendo. Havia uma falha fundamental na análise de Michael. Uma falha que poderia custar milhões para a Peterson Industries, se não fosse corrigida. A projeção de câmbio que David Chen havia apresentado estava baseada em dados de 6 meses atrás. Com a volatilidade atual do mercado europeu, essas projeções estavam completamente desatualizadas. Se a Peterson Industries seguisse as recomendações da Hamilton Associates, poderiam ter prejuízos de até 8 milhões de dólares apenas no primeiro ano. Passei a noite inteira recalculando as projeções, usando dados atualizados e modelos econométricos mais sofisticados que havia aprendido durante meu MBA parcial na Kellogg. Quando terminei, às 4:30 da manhã, tinha em mãos uma análise que era não apenas mais precisa, mas também mais rentável para ambas as partes. No terceiro dia, decidi fazer algo arriscado. Durante o horário de almoço, em vez de comer no escritório como sempre fazia, saí para encontrar Thomas Anderson, o diretor financeiro da Peterson Industries. Havia conseguido seu número através de uma colega que trabalhava na recepção de seu prédio. Liguei alegando que precisava esclarecer alguns detalhes técnicos sobre a documentação que havia sido apresentada. Encontramos em um pequeno café no Loop, longe tanto da Hamilton Associates quanto da Peterson Industries. Thomas era mais jovem do que eu havia imaginado,
provavelmente no início dos seus 30 anos, com uma energia nervosa que me lembrava de mim mesma quando era analista júnior. MS Thompson, ele disse quando se sentou, devo admitir que fiquei surpreso com seu telefonema. Não é comum assistentes executivos entrarem em contato diretamente conosco. Mr. Anderson, posso ser franca com você? Por favor. Não sou apenas uma assistente executiva, e acredito que vocês estão prestes a tomar uma decisão que pode ser muito custosa. Ele franziu a testa. Como assim? Abri meu laptop e mostrei para ele as projeções recalculadas. As análises de câmbio que foram apresentadas na reunião estão baseadas em dados desatualizados. Com a situação atual do euro e as incertezas políticas na Europa, seguir essas projeções poderia resultar em perdas significativas. Thomas se inclinou para examinar os dados mais de perto, viu o momento exato em que ele percebeu a magnitude do problema. Meu Deus, ele murmurou. Isso poderia ser catastrófico. Exatamente, mas também representa uma oportunidade. Passei os próximos 40 minutos explicando para Thomas uma estratégia alternativa que havia desenvolvido. Uma abordagem que não apenas minimizaria os riscos cambiais, mas também poderia resultar em lucros adicionais de até 15% nos primeiros 2 anos. Quando terminei a apresentação, Thomas estava visivelmente impressionado. MS Thompson, isso é extraordinário. Como você teve acesso a esses dados? Parte foi pesquisa própria, parte foi baseada na minha experiência anterior em análise de mercados internacionais. Ele fechou meu laptop e me olhou diretamente nos olhos. Preciso perguntar, por que está me mostrando isso? Por que não apresentou essas descobertas através dos canais oficiais com seu chefe? Era a pergunta que eu estava esperando, e eu já tinha uma resposta preparada. Porque acredito que competência e precisão são mais importantes que hierarquia. E porque acredito que a Peterson Industries merece ter acesso às melhores análises disponíveis, independente de quem as produziu. Thomas sorriu pela primeira vez desde que havíamos nos sentado. Mr. Peterson vai querer ouvir isso pessoalmente. Naquela tarde, de volta ao escritório, Michael estava particularmente estressado. Havia tentado ligar para William Peterson 3 vezes durante o dia, mas suas ligações não foram retornadas. A secretária de Peterson simplesmente disse que ele estava analisando as opções disponíveis e entraria em contato quando tomasse uma decisão. Jessica, Michael me chamou pelo interfone. Consegue descobrir alguma coisa sobre o status da nossa proposta? Talvez através da secretária do Peterson ou da equipe administrativa. Era irônico. Ele estava me pedindo para usar minha rede de contatos para descobrir informações sobre um projeto do qual eu sabia muito mais que ele. Vou ver o que posso descobrir, Mr. Richardson. Em vez disso, enviei uma mensagem de texto para Thomas Anderson. Análise completa pronta. Quando posso apresentar? A resposta veio em menos de 5 minutos. Amanhã, 10 horas, escritório principal da Peterson Industries. Mr. Peterson estará presente. Meu coração disparou. Era isso. A oportunidade que poderia mudar minha vida estava a menos de 18 horas de distância. Naquela noite, passei horas ensaiando minha apresentação. Havia preparado slides profissionais, gráficos detalhados, e um documento de 47 páginas com todas as análises e recomendações. Cada número havia sido verificado 3 vezes. Cada conclusão estava baseada em dados sólidos e metodologia comprovada. Mas mais importante que os dados era a história que eu queria contar. Não era apenas sobre projeções financeiras ou estratégias de mercado. Era sobre visão, sobre entender as verdadeiras necessidades de um cliente, e sobre criar soluções que fossem além do óbvio. Acordei às 5:30 da manhã seguinte. Tomei um banho demorado, escolhi meu melhor terno, um conjunto cinza escuro que havia comprado para uma entrevista de emprego 2 anos atrás, mas nunca havia usado. Fiz minha maquiagem com cuidado extra. Prendi o cabelo em um estilo elegante mas conservador. Quando me olhei no espelho antes de sair, vi uma versão de mim mesma que nunca havia visto antes. Não era Jessica, a assistente executiva que sempre tentava passar despercebida. Era Jessica Thompson, consultora profissional, pronta para disputar um contrato de $50 milhões com uma das maiores empresas de Chicago. O prédio da Peterson Industries ficava no coração do Loop, uma torre de vidro e aço de 35 andares que dominava o horizonte da cidade.
Quando entrei no lobby, me senti pequena por um momento. As paredes eram de mármore italiano, o teto tinha pelo menos 5 metros de altura, e havia uma fonte no centro que criava um som suave e relaxante. Mas quando me dirigi ao balcão de recepção, minha confiança voltou. Eu estava ali não como uma visitante impressionada, mas como uma profissional convidada para uma reunião de negócios importante. Jessica Thompson para a reunião com M.R. Peterson às 10 horas, disse para a recepcionista. Claro, M.S. Thompson. M.R. Anderson descerá para buscá-la em alguns minutos. Enquanto esperava, revisei mentalmente os pontos principais da minha apresentação. A análise de risco cambial corrigida. A estratégia de entrada gradual no mercado europeu. O cronograma de implementação otimizado. As projeções de lucro revisadas. Thomas apareceu 5 minutos depois, usando um terno azul marinho impecável, e uma expressão que misturava nervosismo e empolgação. M.S. Thompson, pronta para mudar sua vida? Mais do que pronta, M.R. Anderson. No elevador, ele me informou sobre quem estaria presente na reunião. M.R. Peterson, claro, Sarah Mitchell, nossa diretora de desenvolvimento, James Crawford, nosso vice-presidente executivo, e Margaret Foster, nossa conselheira jurídica. 4 pessoas, 4 profissionais experientes, que haviam construído uma das empresas mais respeitadas de Chicago. E todos eles estariam ouvindo uma apresentação de alguém que, oficialmente, era apenas uma assistente executiva. Thomas, disse quando chegamos ao 28º andar, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que vocês estão fazendo isso? Por que estão me dando essa oportunidade? Ele parou na frente da porta da sala de reuniões e me olhou seriamente. Porque M.R. Peterson construiu esta empresa identificando talentos onde outros não conseguem vereador, e porque todos nós acreditamos que competência deve ser recompensada independente de títulos ou hierarquias. Ele abriu a porta. M.S. Thompson, bem-vinda à sua nova vida. A sala de reuniões era impressionante. Uma mesa de mogno para 12 pessoas, janelas do chão ao teto com vista panorâmica de Chicago, tecnologia de ponta para apresentações. E sentados ao redor da mesa estavam 4 pessoas que poderiam determinar o futuro da minha carreira. William Peterson se levantou quando entrei. M.S. Thompson, obrigado por vir, espero que esteja preparada para nos impressionar. Conectei meu laptop ao sistema de apresentação, respirei fundo e comecei. Senhores, senhoras, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Jessica Thompson, e hoje vou apresentar para vocês, não apenas uma análise do projeto Manhattan, mas uma visão completamente nova, sobre como a Peterson Industries pode dominar o mercado europeu nos próximos 10 anos. E assim começou a apresentação que mudaria minha vida para sempre. Senhores e senhoras, antes de começarmos com os dados financeiros, gostaria de contar uma breve história. Comecei, clicando no primeiro slide da minha apresentação. A tela exibia uma imagem do skyline de Londres ao pôr do sol, com o título Peterson Industries, 3 tentativas, uma oportunidade definitiva. William Peterson se recostou na cadeira, claramente intrigado pela minha abordagem não convencional. Em 2021, a Peterson Industries tentou estabelecer operações em Londres, através da parceria com a Cromwell Associates. O projeto foi cancelado após 8 meses devido à subestimação dos custos regulatórios locais. Vi James Crawford, o vice-presidente executivo, trocar um olhar com Margaret Foster. Eles claramente não esperavam que eu soubesse detalhes tão específicos sobre os fracassos anteriores da empresa. Em 2022, uma segunda tentativa foi feita através de aquisição direta da Thames Development Group. O negócio foi abandonado quando descobriram discrepâncias contábeis que não haviam sido identificadas durante a due diligence. Sarah Mitchell se inclinou para a frente, obviamente impressionada com a profundidade da minha pesquisa. Em 2023, a terceira tentativa envolveu a formação de uma joint venture com a Edinburgh Holdings. Esse projeto também falhou, desta vez devido a diferenças culturais irreconciliáveis entre as equipes de gestão. Fiz uma pausa deliberada, deixando o peso desses fracassos pairar na sala. 3 tentativas, 3 abordagens diferentes, 3 fracassos custosos, mas também 3 lições valiosas que nos levam à oportunidade que temos hoje. Cliquei para o próximo slide, que mostrava um mapa da Europa com pontos estratégicos marcados em vermelho.
O projeto Manhattan não é apenas sobre consultoria financeira, é sobre finalmente resolver o enigma da expansão europeia da Peterson Industries, e acredito que sei exatamente por que as tentativas anteriores falharam. William Peterson estava agora completamente focado na minha apresentação. Pude ver em seus olhos aquela expressão de alguém que estava ouvindo algo genuinamente novo e valioso. Primeiro erro: todas as tentativas anteriores trataram a Europa como uma extensão do mercado americano. Aplicaram estratégias que funcionam em Chicago, Detroit ou Nova York para Londres, Paris e Berlim. Mostrei uma série de gráficos comparando padrões de consumo e preferências de investimento entre mercados americanos e europeus. Segundo erro: subestimaram a importância das relações interpessoais na cultura de negócios europeia. Enquanto aqui priorizamos eficiência e resultados rápidos, lá o processo de construção de confiança é muito mais longo e complexo. Margaret Foster estava tomando notas intensivamente. Como conselheira jurídica, ela provavelmente havia lidado pessoalmente com os aspectos legais dos fracassos anteriores. Terceiro erro: falta de uma estratégia de saída clara. Todas as tentativas foram feitas como se fossem investimentos permanentes sem considerar cenários de contingência. Cliquei para o slide seguinte revelando o título A Solução Manhattan, uma abordagem gradual e adaptativa. O que proponho é fundamentalmente diferente de tudo que foi tentado antes. Passei os próximos 15 minutos explicando minha estratégia em 3 fases. A primeira fase seria um período de 2 anos de consultoria e pesquisa de mercado, estabelecendo relacionamentos locais sem compromissos financeiros significativos. A segunda fase envolveria parcerias limitadas com empresas europeias já estabelecidas, compartilhando riscos e aprendendo com expertise local. Apenas na terceira fase a Peterson Industries faria investimentos diretos significativos, mas já com conhecimento profundo do mercado e parcerias sólidas estabelecidas. Essa abordagem reduz o risco inicial em 70% comparado às tentativas anteriores, mas mantém o potencial de retorno total, conclui. James Crawford interrompeu pela primeira vez. MS Thompson, os números que você está apresentando são impressionantes, mas baseados em que dados específicos? Era exatamente a pergunta que eu estava esperando. Excelente pergunta, Mr. Crawford. Vou mostrar agora a parte mais importante da minha análise. Cliquei para um slide que revelou uma planilha complexa com dezenas de variáveis econômicas. O que descobri ao revisar a proposta da Hamilton Associates é que há um erro fundamental nas projeções cambiais. O silêncio na sala se tornou ainda mais intenso. As análises apresentadas na semana passada estão baseadas em dados de câmbio de setembro do ano passado. Nos últimos 6 meses, houve mudanças significativas no cenário econômico europeu que tornam essas projeções não apenas imprecisas, mas potencialmente perigosas. Mostrei gráficos detalhados da volatilidade recente do euro, impactos da política monetária do Banco Central Europeu e projeções de inflação ajustadas. Se a Peterson Industries seguir as recomendações da Hamilton Associates exatamente como apresentadas, há uma probabilidade de 73% de perdas cambiais superiores a 8 milhões de dólares apenas no primeiro ano. Thomas Anderson assentiu vigorosamente. Ele havia visto esses cálculos no café 2 dias antes e sabia que eu estava certa. Mas o mais importante, continuei, é que com ajustes relativamente simples na estratégia de hedge cambial, essas perdas podem ser transformadas em lucros adicionais de até 12 milhões de dólares no mesmo período. Passei os próximos 20 minutos apresentando minha estratégia financeira revisada. Mostrei cenários conservadores, moderados e otimistas. Demonstrei como diferentes instrumentos financeiros poderiam ser usados para proteger contra a volatilidade cambial. Expliquei como o timing de transferências internacionais poderia ser otimizado para maximizar ganhos. Cada slide revelava um nível de sofisticação analítica que claramente impressionava a audiência. Estes não eram apenas números jogados em uma planilha. Era uma estratégia financeira abrangente baseada em pesquisa sólida e experiência prática. Sarah Mitchell fez a próxima pergunta. Ms. Thompson, essa análise é extraordinária. Mas tenho que perguntar, como uma assistente executiva teve acesso a dados financeiros tão específicos e software de análise tão sofisticado? Sorri. Era o momento que eu estava esperando para contar minha verdadeira história. Ms. Mitchell, vou ser completamente transparente com vocês. Não sou realmente apenas uma assistente executiva.
Cliquei para um slide que mostrava minha formação acadêmica e experiência profissional. Me formei magna cum laude em Administração de Empresas pela Northwestern University. Fiz um MBA parcial na Kellogg School of Management, interrompido apenas por questões financeiras familiares. Trabalhei 2 anos na Morrison & Associates como analista sênior, onde fui responsável pela análise de viabilidade do projeto Riverside, que resultou em economia de $12 milhões para nosso cliente. A expressão de William Peterson havia mudado completamente. Não era mais apenas interesse, era admiração genuína. Além disso, sou autora de 3 artigos sobre estratégias de investimento publicados no Chicago Business Journal, e possuo certificações avançadas em análise financeira e gestão de projetos internacionais. Margaret Foster parou de escrever e me olhou diretamente. MS Thompson, se você tem essas qualificações, por que está trabalhando como assistente executiva? Porque às vezes, MS Foster, as oportunidades que precisamos não estão onde esperamos encontrá-las. E às vezes as pessoas ao nosso redor não conseguem ver nosso verdadeiro potencial. Fiz uma pausa, olhando para cada pessoa na sala. Mas o mais importante é que essa experiência me ensinou algo valioso: nunca subestimar alguém baseado apenas em seu título ou posição atual. Competência e inteligência existem em todos os níveis de uma organização. William Peterson se inclinou para a frente. Continue sua apresentação, MS Thompson. Estamos ansiosos para ouvir mais. Cliquei para o próximo conjunto de slides, que detalhava minha proposta de cronograma de implementação. A estratégia que proponho pode ser iniciada imediatamente. Fase 1. Estabelecimento de escritório de consultoria em Londres, com equipe mínima de 3 pessoas, incluindo um nativo que entenda profundamente a cultura de negócios local. Mostrei organogramas, orçamentos detalhados e cronogramas de contratação. Fase 2. Após 18 meses de operação consultiva bem-sucedida, início das parcerias estratégicas com empresas locais já estabelecidas. Identificamos 3 candidatos principais que se alinham perfeitamente com os valores e objetivos da Peterson Industries. Os candidatos que havia identificado eram resultado de semanas de pesquisa. Empresas médias com histórico sólido, mas necessitando de capital e expertise americana para crescer. Fase 3. Somente após 36 meses de presença estabelecida no mercado, início dos investimentos diretos significativos. Mas a esse ponto, o risco estará reduzido em mais de 80% comparado a uma entrada direta. James Crawford interrompeu novamente. MS Thompson, você mencionou 3 candidatos para parcerias estratégicas. Pode nos dar detalhes específicos? Certamente. Primeiro, Morrison & Blair, empresa de desenvolvimento sustentável baseada em Manchester. Fundada em 2018, crescimento médio de 23% ao ano, especializada em projetos residenciais eco-friendly. Necessitam de capital para expansão, mas têm expertise local incomparável. Mostrei análises financeiras detalhadas da empresa, incluindo balanços dos últimos 3 anos e projeções de crescimento. Segundo, Schmidt Industries, empresa familiar alemã operando há 45 anos em Munique. Líder regional em desenvolvimento comercial, mas com estrutura familiar limitando o crescimento. Uma parceria poderia profissionalizar operações enquanto mantém conhecimento local. Terceiro, Dubois Development, empresa francesa com operações em Paris e Lyon. Especialistas em renovação urbana, mercado em expansão devido a políticas governamentais de revitalização. Para cada empresa apresentei análises SWOT detalhadas, avaliações financeiras e estratégias específicas de parceria. Thomas Anderson estava claramente impressionado. MS Thompson, essa pesquisa deve ter levado meses para ser compilada. Na verdade, Mr. Anderson, foram 3 noites intensas de trabalho. Quando você tem paixão pelo que faz e conhece as ferramentas certas, eficiência se torna natural. William Peterson riu, o primeiro som genuinamente descontraído desde o início da reunião. MS Thompson, em 28 anos construindo esta empresa, raramente viu uma apresentação tão abrangente e bem fundamentada. Especialmente uma preparada em apenas 3 dias. Senti uma onda de satisfação. Meses de frustração, de ser subestimada, de ver meu potencial ignorado, tudo estava culminando neste momento.
Senhores e senhoras, tenho mais uma sessão da apresentação, a análise de ROI comparativa. Cliquei para slides que mostravam projeções financeiras lado a lado, a proposta original da Hamilton Associates versus minha estratégia revisada. Os números falavam por si. Em todos os cenários, conservador, moderado e otimista, minha abordagem resultava em retornos superiores com riscos significativamente menores. Quando terminei a apresentação, 47 minutos depois, a sala ficou em completo silêncio. Pude ver cada pessoa processando a magnitude do que haviam acabado de ouvir. William Peterson foi o primeiro a falar. MS Thompson, essa foi uma das apresentações mais impressionantes que já vi. Você não apenas identificou problemas que nossa própria equipe havia perdido, mas apresentou soluções práticas e lucrativas. Sarah Mitchell assentiu em concordância. É raro ver alguém combinar rigor analítico com visão estratégica de forma tão eficaz. Margaret Foster fechou seu caderno de notas. MS Thompson, tenho que perguntar, qual é exatamente sua proposta para nós? Era a pergunta para a qual eu havia me preparado cuidadosamente. Minha proposta é simples. Contratar-me como consultora independente para liderar a implementação do projeto Manhattan, com responsabilidade total pelo sucesso da expansão europeia da Peterson Industries. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. E então William Peterson sorriu. O sorriso de William Peterson foi diferente de qualquer expressão que eu havia visto em seu rosto até aquele momento. Não era apenas educação profissional ou interesse cortês. Era o sorriso de alguém que havia acabado de encontrar exatamente o que estava procurando, mesmo sem saber que estava procurando. MS Thompson, ele disse levantando-se da cadeira, em 28 anos dirigindo esta empresa, aprendi a reconhecer talentos excepcionais quando os vejo. E o que acabei de presenciar foi extraordinário. Ele caminhou até a janela, olhando para o skyline de Chicago enquanto continuava falando. Você não apenas identificou falhas que nossa própria equipe de consultores especializados perdeu, mas apresentou soluções que são simultaneamente inovadoras e práticas. Mais importante ainda, você demonstrou algo que é raro no mundo corporativo atual: a coragem de questionar o status quo. Sarah Mitchell se juntou à conversa. MS Thompson, devo admitir que quando Mr. Peterson me disse que gostaria de ouvir uma apresentação de uma assistente executiva, eu estava cética. Mas o que você apresentou hoje supera em qualidade e profundidade muitas propostas que recebemos de consultorias de renome internacional. Thomas Anderson estava revisando suas anotações. Jessica, posso chamá-la de Jessica? Os cálculos de hedge cambial que você desenvolveu são geniais. Estou no setor financeiro há 15 anos e raramente vi estratégias de proteção tão elegantes e eficazes. James Crawford, que havia permanecido mais reservado durante a apresentação, finalmente se manifestou. MS Thompson, preciso fazer uma pergunta direta. Se decidirmos seguir com sua proposta, você estaria disposta a se mudar temporariamente para Londres para supervisionar pessoalmente a implementação da fase 1? A pergunta me pegou de surpresa. Eu havia considerado a possibilidade de viagens frequentes, mas não uma mudança temporária para o exterior. Mr. Crawford, posso ser franca? Essa possibilidade me empolga imensamente. Sempre sonhei em trabalhar em mercados internacionais, e liderar pessoalmente a entrada da Peterson Industries na Europa seria o desafio profissional da minha vida. Margaret Foster, que havia permanecido silenciosa fazendo anotações, finalmente levantou os olhos. MS Thompson, do ponto de vista legal preciso esclarecer alguns pontos. Você atualmente tem algum contrato de não competição com a Hamilton Associates? Não, MS Foster, meu contrato de trabalho é padrão, sem cláusulas restritivas sobre trabalho futuro ou competição. E você usou recursos da empresa atual para desenvolver esta apresentação? Absolutamente não. Toda a pesquisa foi feita com meus próprios recursos, em meu tempo pessoal, usando software que possuo e bases de dados públicas ou de assinatura pessoal. Ela assentiu, parecendo satisfeita com as respostas. William Peterson retornou para sua cadeira. Jessica, vou ser direto com você. Queremos oferecer não apenas um contrato de consultoria, mas uma posição executiva permanente em nossa empresa. Senti meu coração parar por um segundo.
uma posição executiva permanente na Peterson Industries. A posição seria diretora de desenvolvimento internacional, reportando diretamente a mim. Salário inicial de $185 mil anuais, mais bônus baseado em performance que pode dobrar essa quantia. Pacote completo de benefícios incluindo relocação para Londres quando necessário, e equity participation na empresa. Os números ecoaram na minha cabeça. $185 mil era mais de 3 vezes meu salário atual na Hamilton & Associates. E equity participation significava que eu me tornaria, literalmente, coproprietária de uma parte da Peterson Industries. Além disso, Sarah Mitchell adicionou, você teria um orçamento de $2,5 milhões para montar sua própria equipe e implementar sua estratégia europeia exatamente como propôs. Thomas Anderson sorriu. E caso você consiga atingir as projeções de lucro que apresentou nos primeiros 2 anos, há um bônus especial de $500 mil. Eu estava sem palavras. Tentei processar tudo o que estava sendo oferecido, mas a magnitude da proposta era esmagadora. Senhores, consegui finalmente falar, isso é muito mais do que eu jamais imaginei possível. William Peterson se inclinou para a frente. Jéssica, você demonstrou hoje que não é apenas uma analista talentosa, você é uma visionária estratégica. O tipo de pessoa que pode transformar completamente o futuro de uma empresa. E nós queremos que você faça isso conosco. Ele fez uma pausa, me observando atentamente. Mas preciso saber, você está realmente pronta para deixar sua zona de conforto? Para assumir responsabilidades que vão muito além de qualquer coisa que já fez antes? Era uma pergunta justa. Durante 2 anos, minha maior responsabilidade havia sido organizar a agenda de Michael Richardson. Agora estava sendo oferecida a oportunidade de liderar a expansão internacional de uma empresa de bilhões de dólares. M.R. Peterson, durante 2 anos fui subestimada e subutilizada em minha posição atual. Sei exatamente do que sou capaz, e sei que posso entregar resultados excepcionais quando me dão a oportunidade certa. Respirei fundo antes de continuar. Mais importante ainda, sei que esta é a oportunidade que estive esperando minha vida inteira. E não vou desperdiçá-la. Sarah Mitchell sorriu. Essa é exatamente a resposta que queríamos ouvir. Margaret Foster abriu uma pasta que havia estado em silêncio sobre a mesa. Jéssica, se você concordar com os termos que discutimos, posso ter um contrato preliminar preparado até o final do dia. Obviamente, você terá tempo para revisar com seu próprio advogado antes de assinar. A realidade da situação estava começando a se estabelecer. Em menos de uma semana, eu havia passado de só a secretária para potencial diretora de desenvolvimento internacional de uma das maiores empresas de Chicago. Há apenas uma coisa que gostaria de esclarecer, disse. Quando começaria esta posição? William Peterson trocou olhares com os outros executivos. Que tal segunda-feira que vem? Segunda-feira que vem. Em 5 dias, eu estaria sentada em meu próprio escritório executivo, liderando minha própria equipe, implementando estratégias que poderiam definir o futuro de uma empresa inteira. M.R. Peterson, aceito a oferta. A sala explodiu em sorrisos e cumprimentos. Thomas Anderson se levantou para apertar minha mão. Bem-vinda à família Peterson Industries, Jéssica. Sarah Mitchell me abraçou. Mal posso esperar para trabalhar com você. Será emocionante ver sua visão se tornando realidade. James Crawford acenou aprovadoramente. Jéssica, se você conseguir metade do que projetou para a expansão europeia, será a contratação mais bem-sucedida que já fizemos. Margaret Foster estava já fazendo anotações sobre os termos do contrato. Jéssica, vou precisar de algumas informações pessoais para preparar a documentação, mas primeiro, parabéns. Você acabou de dar um dos saltos de carreira mais impressionantes que já presenciei. Quando a reunião terminou, 1h20 depois de ter começado, eu estava flutuando. Sai do prédio da Peterson Industries não como uma visitante, mas como sua mais nova executiva sênior. No táxi de volta para Hamilton & Associates, tentei processar tudo o que havia acontecido. Minha vida havia mudado completamente em menos de 2 horas. De assistente executiva ganhando $52 mil por ano, para diretora de desenvolvimento internacional, ganhando potencialmente mais de $350 mil anuais. Mas mais importante que o dinheiro era o reconhecimento. Finalmente alguém havia visto meu verdadeiro potencial.
Alguém estava disposto a apostar em minha capacidade de entregar resultados excepcionais. Quando cheguei ao escritório da Hamilton & Associates, eram 12:15. Michael estava em reunião, mas pude vê-lo através do vidro de seu escritório conversando animadamente com David Chen e Jennifer Walsh. Provavelmente ainda discutindo estratégias para salvar o contrato que acabava de perder para mim. Sentei na minha mesa e, pela primeira vez em 2 anos, não verifiquei automaticamente a agenda de Michael ou os e-mails pendentes. Em vez disso, abri um documento em branco e comecei a escrever minha carta de demissão. Caro M.R. Richardson, comecei. Por meio desta informo oficialmente minha demissão do cargo de assistente executiva na Hamilton & Associates, com efeito a partir de sexta-feira, 25 de março. Pausei, considerando cuidadosamente as próximas palavras. Gostaria de expressar minha gratidão pelos 2 anos de experiência profissional que adquiri trabalhando para você. Essa experiência foi fundamental para meu desenvolvimento e crescimento profissional. Era verdade. Sem os 2 anos na Hamilton & Associates, sem acesso aos projetos e documentos que me permitiram desenvolver expertise no setor, eu nunca teria estado preparada para a oportunidade que acabava de receber. Estarei disponível durante esta semana para facilitar a transição de minhas responsabilidades para meu sucessor. Terminei a carta de forma profissional e respeitosa. Não mencionei minha nova posição na Peterson Industries. Não mencionei a humilhação de ter sido apresentada como só a secretária. Não mencionei que acabava de ganhar o contrato que ele tanto queria. Pelo menos não ainda. Imprimi a carta e a deixei na mesa. Michael sairia de sua reunião em aproximadamente 15 minutos. E então eu lhe entregaria pessoalmente. Enquanto esperava, pensei em como minha vida estava prestes a mudar. Um novo apartamento, provavelmente algo muito melhor que meu pequeno estúdio em Lincoln Park. Um novo guarda-roupa profissional adequado para uma executiva sênior. Viagens internacionais. Responsabilidades que realmente desafiariam minha inteligência e criatividade. Mas mais importante que tudo isso era a restauração da minha autoestima profissional. Durante 2 anos, havia começado a acreditar que talvez Michael estivesse certo. Talvez eu realmente fosse apenas uma assistente executiva competente, nada mais. Hoje eu havia redescoberto quem realmente era, uma profissional altamente qualificada com potencial para liderar e transformar organizações inteiras. Às 12:30, Michael saiu de sua reunião. Ele parecia estressado, com a testa franzida e gestos agitados que indicavam frustração. Jessica, ele disse ao passar pela minha mesa, preciso que você tente ligar para William Peterson novamente. Já são 3 dias sem retorno e estou ficando preocupado. Era o momento perfeito. M.R. Richardson, na verdade, preciso falar com você sobre algo importante. Você tem alguns minutos? Ele olhou para mim com uma expressão ligeiramente irritada. Pode ser rápido, tenho muito trabalho para fazer. Claro. É muito rápido. Levantei-me da cadeira, peguei a carta de demissão e caminhei até seu escritório. Era hora de Michael Richardson descobrir que havia perdido muito mais que um contrato. Michael olhou para mim com aquela expressão impaciente que eu conhecia bem, a mesma que ele usava quando considerava algo uma interrupção desnecessária ao seu dia importante. Ele se sentou atrás de sua mesa de mogno, não me convidou para sentar, e começou a folhear alguns documentos enquanto falava. O que foi, Jessica? Preciso resolver essa situação com a Peterson Industries o mais rápido possível. Talvez você possa sugerir uma abordagem diferente para conseguirmos um retorno de Peterson. Estendi a carta de demissão para ele, mantendo minha expressão profissional e neutra. M.R. Richardson, esta é minha carta de demissão oficial. Meu último dia de trabalho será na sexta-feira. Michael parou de folhear os documentos e olhou para mim como se eu tivesse falado em língua estrangeira. Ele pegou a carta, mas não a abriu imediatamente. Demissão, Jessica, esse não é o melhor momento para brincadeiras. Estamos no meio de uma crise com nosso maior cliente potencial. Não é brincadeira, M.R. Richardson. Estou realmente me demitindo. Ele finalmente abriu a carta e a leu rapidamente. Vi sua expressão mudar gradualmente de irritação para confusão, e depois para algo que parecia preocupação genuína. Jessica, você não pode se demitir agora. Temos o projeto Manhattan em andamento. Você conhece todos os detalhes. Você organizou toda a documentação.
e francamente não tenho tempo para treinar uma nova assistente no meio desta crise. Era fascinante como, mesmo diante da minha demissão, sua principal preocupação era como isso o afetaria, não porque eu estava tomando essa decisão. M.R. Richardson, durante esta semana farei a transição completa de todas as minhas responsabilidades. Vou preparar documentos detalhados sobre todos os projetos em andamento e procedimentos de rotina. Ele se recostou na cadeira, me observando com uma expressão que eu nunca havia visto antes, era como se estivesse realmente me vendo pela primeira vez. Jéssica, isso é sobre dinheiro? Posso conversar com o Departamento de Recursos Humanos sobre um aumento, talvez 10%, ou 15%. 10 ou 15%. Isso me levaria de $52.000 para talvez $60.000 anuais. Enquanto minha nova posição na Peterson Industries começava em $185.000. Não é sobre dinheiro, M.R. Richardson. Então é sobre o quê? Você trabalha aqui há 2 anos, conhece nossa empresa, tem um bom relacionamento com toda a equipe. Ele fez uma pausa, claramente tentando entender o que estava motivando minha decisão. É sobre oportunidades de crescimento? Posso falar com os sócios sobre te promover para coordenadora administrativa. Talvez até assistente de projetos, se você estiver interessada em se envolver mais diretamente com os clientes. Assistente de projetos. Depois de 2 anos demonstrando que eu entendia cada aspecto dos negócios da empresa, ele estava oferecendo me promover para uma posição que ainda seria subordinada a ele. M.R. Richardson, posso ser franca com você? Claro, Jéssica, sempre valorizei sua honestidade. Respirei fundo. Era hora de dizer tudo o que eu havia guardado durante 2 anos. Na semana passada, durante a reunião com a Peterson Industries, você me apresentou como só a secretária. Na frente de clientes importantes, você reduziu 2 anos do meu trabalho dedicado a essa empresa, a uma função meramente administrativa. Ele piscou algumas vezes, claramente não esperando que eu trouxesse isso à tona. Jéssica, isso foi apenas... Eu estava nervoso, era uma reunião importante. M.R. Richardson, você sabe que eu organizei toda a pesquisa para aquela apresentação. Você sabe que eu compilei as análises financeiras que David apresentou. Você sabe que eu desenvolvi os cronogramas que Jennifer discutiu. Mas na hora de me apresentar para os clientes, eu era apenas a secretária. Sua expressão estava mudando gradualmente. Pude ver o momento em que ele percebeu que esta conversa era muito mais séria do que havia imaginado. Você está certa, Jéssica. Eu deveria ter reconhecido sua contribuição adequadamente. Foi um erro meu. Não foi apenas um erro, M.R. Richardson, foi um padrão. Durante 2 anos, usei minha formação em administração de empresas e minha experiência anterior para contribuir significativamente com os projetos desta empresa. Mas nunca fui reconhecida como uma profissional qualificada. Sempre fui tratada como uma assistente competente, nada mais. Michael se inclinou para a frente, começando a perceber a seriedade da situação. Jéssica, eu não sabia que você se sentia assim. Se tivesse conversado comigo antes. Conversado sobre o quê? Sobre o fato de que tenho MBA parcial pela Kellogg School, sobre ter trabalhado como analista sênior na Morrison & Associates. Sobre ter publicado artigos especializados no Chicago Business Journal. Você nunca perguntou sobre minha formação ou experiência anterior porque assumiu que eu era apenas uma assistente executiva. Vi o choque em seus olhos. Ele realmente não sabia nada sobre minha formação acadêmica ou experiência profissional. Você tem MBA e experiência como analista? MBA parcial, sim. E 2 anos como analista sênior, incluindo liderança do projeto Riverside que resultou em economia de 12 milhões para nosso cliente. Mas você nunca perguntou porque já havia decidido quem eu era baseado no meu título de trabalho. Ele ficou em silêncio por alguns segundos processando essa informação. Jéssica, eu não sabia. Se soubesse, teria te dado responsabilidades diferentes, oportunidades de crescimento. M.R. Richardson, você deveria ter descoberto isso nos primeiros meses que trabalhei aqui. Um bom líder conhece sua equipe, entende as capacidades de cada pessoa, procura formas de utilizar melhor os talentos disponíveis. Fiz uma pausa, deixando isso se estabelecer. Em vez disso, você me viu como uma assistente executiva e nunca questionou se eu poderia ser mais que isso. Michael passou a mão pelos cabelos, seu sinal característico de estresse extremo.
Jessica, você está certa, eu cometi um erro grave de julgamento. Mas podemos corrigir isso. Posso te promover imediatamente para analista sênior, com um aumento substancial de salário e participação direta nos projetos. Era tarde demais para essas ofertas, mas eu estava curiosa para ver até onde ele iria. Que tipo de aumento você considera substancial? Bem, podemos dobrar seu salário atual. De $52.000 para $104.000. E você teria a sua própria equipe pequena, talvez 2 estagiários. Dobrar meu salário ainda seria quase $80.000 menos que minha nova posição na Peterson Industries. E talvez 2 estagiários comparado com um orçamento de $2,5 milhões para montar minha própria equipe. É uma oferta generosa, Mr. Richardson, mas já aceitei uma posição em outra empresa. Sua expressão mudou imediatamente para alarme. Outra empresa? Onde? Era o momento que eu havia estado esperando. Na Peterson Industries. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Michael me encarou como se eu tivesse dito algo impossível. Peterson Industries. Como você conseguiu uma posição na Peterson Industries? William Peterson me ofereceu o cargo de diretora de desenvolvimento internacional depois que apresentei uma análise alternativa do projeto Manhattan. A cor sumiu completamente do rosto de Michael. Você apresentou uma análise alternativa. Para Peterson quando? Ontem de manhã, uma apresentação de 47 slides com estratégia completa para a expansão europeia, incluindo correções nas falhas cambiais, que identifiquei na nossa proposta original. Michael engasgou. Falhas cambiais? Que falhas cambiais? As projeções que David apresentou estavam baseadas em dados de 6 meses atrás. Com a volatilidade atual do mercado europeu, seguir essas projeções poderia resultar em perdas de até $8 milhões no primeiro ano. Eu pude ver o momento exato em que ele percebeu as implicações do que eu estava dizendo. Você está me dizendo que Peterson sabe sobre problemas na nossa proposta, e que você apresentou uma alternativa? Exatamente. E eles escolheram trabalhar comigo em vez de com a Hamilton Associates. Michael ficou completamente pálido. Jessica, você sabotou nossa empresa? Roubou nossos clientes? A acusação me irritou genuinamente. Mr. Richardson, eu usei minha própria expertise e pesquisa para identificar problemas reais que vocês perderam. Não sabotei nada, simplesmente ofereci uma solução melhor. Levantei-me da cadeira, preparando-me para sair. E quanto a roubar clientes, deixe-me esclarecer, a Peterson Industries não vai trabalhar com a Hamilton Associates, porque perdeu confiança na capacidade desta empresa de entregar análises precisas e liderança competente. Michael se levantou abruptamente. Jessica, você não pode fazer isso, temos contratos, acordos de confidencialidade. Mr. Richardson, verifique meus documentos de contratação, não há cláusulas de não competição, e toda a pesquisa que usei foi feita com meus próprios recursos, em meu tempo pessoal. Caminhei em direção à porta do escritório. Além disso, toda a informação confidencial da Hamilton Associates permanece confidencial. Minha análise para Peterson foi baseada em pesquisa independente e expertise pessoal. Ele me seguiu até a porta. Jessica, espere. Podemos resolver isso. Posso te fazer sócia júnior da empresa. Participação nos lucros, escritório próprio, autoridade total sobre análises financeiras. Sócia júnior. Depois de me tratar como só secretária na semana passada, agora ele estava oferecendo sociedade. É tarde demais, Mr. Richardson. Já assinei contrato com a Peterson Industries. Parei na porta e me virei para olhá-lo uma última vez. Mas deixe-me dar um conselho profissional, na próxima vez que contratar alguém, procure conhecer realmente essa pessoa. Descubra suas qualificações, sua experiência, seus potenciais, você pode se surpreender com os talentos que já tem em sua equipe. Saí do escritório dele e voltei para minha mesa. Por toda a área administrativa, pude perceber que colegas haviam notado a tensão, conversas em voz baixa, olhares curiosos na direção do escritório de Michael. David Chen se aproximou da minha mesa. Jessica, está tudo bem? Michael parece muito estressado. Tudo bem, David, apenas uma conversa sobre transição de responsabilidades. Jennifer Walsh também apareceu. Jessica, ouvi rumores de que você está deixando a empresa? É verdade, Jennifer.
sexta-feira será meu último dia. Eles trocaram olhares preocupados. Mas Jéssica, David disse, você conhece todos os detalhes dos nossos projetos atuais. Como vamos gerenciar tudo sem você? Era uma pergunta justa. Durante 2 anos eu havia me tornado essencial para o funcionamento diário da empresa, mesmo sem reconhecimento oficial. Vou preparar documentação completa para facilitar a transição. Tenho certeza de que encontrarão alguém muito competente para assumir minhas responsabilidades. O que eu não disse é que eles provavelmente precisariam contratar 2 pessoas para fazer tudo o que eu fazia sozinha. E mesmo assim levaria meses para que qualquer substituto conhecesse os projetos e clientes tão profundamente quanto eu conhecia. Às 5:30 da tarde, quando o expediente estava terminando, Michael saiu de seu escritório pela primeira vez desde nossa conversa. Ele passou pela minha mesa sem fazer contato visual, mas pude ver a tensão em seus ombros, a expressão preocupada em seu rosto. A Hamilton Associates havia perdido não apenas um contrato de $50 milhões, mas também a pessoa que realmente entendia como executar projetos complexos na empresa. Enquanto organizava minha mesa para o dia seguinte, recebi uma mensagem de texto de Sarah Mitchell. Jéssica, bem-vinda oficialmente à equipe. Mal posso esperar para começarmos a trabalhar juntas na segunda-feira. Sorri, guardando o telefone na bolsa. Em 3 dias, seria meu primeiro dia como diretora de desenvolvimento internacional da Peterson Industries. E Michael Richardson passaria o resto da carreira se lembrando do dia em que subestimou só a secretária. 3 meses depois, eu estava sentada em meu escritório no 32º andar da Peterson Industries, olhando pela janela panorâmica para o lago Michigan. A vista era deslumbrante, mas não era isso que me fazia sorrir toda manhã quando chegava ao trabalho. Era a sensação de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que nascera para fazer. Meu escritório era tudo o que eu jamais havia sonhado. Uma mesa de vidro moderna, 2 poltronas de couro italiano para reuniões menores, uma estante repleta de livros sobre mercados internacionais e estratégias de expansão. Na parede emoldurado, estava meu primeiro artigo publicado como diretora de desenvolvimento internacional no Wall Street Journal, A Nova Era da Expansão Corporativa Americana na Europa. O artigo havia gerado repercussão nacional. 3 universidades me convidaram para palestras, 2 empresas de consultoria ofereceram parcerias estratégicas, e o Harvard Business Review solicitou um artigo de segmento. Mas o que mais me orgulhava estava na mesa ao lado do meu computador, uma foto da equipe que eu havia montado em Londres. 8 profissionais excepcionais de 4 nacionalidades diferentes, todos trabalhando juntos na implementação da minha estratégia de expansão europeia. A fase 1 havia sido um sucesso absoluto. Em apenas 3 meses, havíamos estabelecido parcerias sólidas com 3 empresas locais, identificado 47 oportunidades de investimento promissoras e criado um pipeline de projetos avaliado em mais de $200 milhões. William Peterson havia me ligado na semana anterior para parabenizar os resultados. Jéssica lhe havia dito, em 28 anos dirigindo esta empresa, nunca vi uma implementação tão eficiente e bem-sucedida. Você superou todas as nossas expectativas. O que ele não mencionou, mas eu sabia pelos números financeiros, é que meu departamento já havia gerado lucros suficientes para pagar meu salário e toda a operação europeia pelos próximos 2 anos. Naquela manhã de junho, eu estava revisando os relatórios trimestrais quando minha assistente Catherine me avisou pelo interfone. MS Thompson tem um Michael Richardson na recepção perguntando se pode falar com você, diz que é urgente. Michael Richardson. Nos 3 meses desde que deixara a Hamilton Associates, não havia tido nenhum contato com ele. Curiosidade e precaução lutaram dentro de mim por alguns segundos. Mande ele subir, Catherine, mas me avise se a reunião passar de 15 minutos. 5 minutos depois, Michael entrou em meu escritório. A diferença em sua aparência me chocou, ele parecia ter envelhecido anos em apenas 3 meses. Seus cabelos grisalhos estavam mais bagunçados que o normal, havia círculos escuros sob seus olhos, e seu terno, que antes era sempre impecável, mostrava sinais de negligência. Jéssica, ele disse, parado na porta como se não soubesse se deveria entrar, obrigado por me receber. Entre, Michael, sente-se. Ele se acomodou em uma das poltronas, olhando ao redor do escritório com uma expressão que misturava admiração e algo que parecia inveja.
Este lugar é impressionante, Jéssica, realmente impressionante. Obrigada, o que posso fazer por você? Ele respirou fundo, claramente desconfortável com o que estava prestes a dizer. Jéssica, vou ser direto. A Hamilton Associates está passando por dificuldades sérias. Que tipo de dificuldades? Depois que perdemos o contrato da Peterson Industries, nossa reputação no mercado foi severamente afetada. Quando se soube que eles escolheram trabalhar diretamente com você em vez de com nossa empresa, outros clientes começaram a questionar nossa competência. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. Nos últimos 3 meses perdemos 4 clientes importantes. Tivemos que demitir 6 funcionários, incluindo David Chin e Jennifer Walsh. A notícia me surpreendeu. David e Jennifer eram funcionários há anos na empresa. Sinto muito ouvir isso, Michael. O pior é que quando tentamos substituir você, descobrimos que seria necessário contratar 2 pessoas para fazer o trabalho que você fazia sozinha. E mesmo assim levou semanas para elas entenderem os sistemas e processos que você havia desenvolvido. Ele se inclinou para a frente com uma expressão que nunca havia visto em seu rosto antes, humildade genuína. Jéssica, eu venho aqui hoje para me desculpar formalmente para fazer um pedido. Estou ouvindo. Primeiro, a desculpa. Você estava certa sobre tudo. Eu te subestimei gravemente. Não apenas suas qualificações técnicas, mas sua inteligência, sua visão estratégica, sua capacidade de liderança. Foi o maior erro profissional que já cometi. Suas palavras eram sinceras, pude perceber pela forma como ele as dizia. E o pedido? Gostaria de te contratar como consultor independente para ajudar a Hamilton Associates a se reerguer. Sei que parece irônico depois de tudo que aconteceu, mas você é a única pessoa que entende profundamente como nossa empresa funcionava. E você provou que tem a expertise necessária para resolver problemas complexos. A proposta me pegou completamente de surpresa. Michael Richardson, o homem que me havia apresentado como só a secretária, estava me pedindo para salvar sua empresa. Michael, mesmo que eu tivesse tempo, que não tenho, por que você acha que eu gostaria de ajudar a Hamilton Associates? Porque, ele disse olhando diretamente nos meus olhos, sei que no fundo você é uma pessoa melhor que eu, e porque talvez ajudar minha empresa seja uma forma de você demonstrar que cresceu além das mágoas do passado. Era uma jogada psicológica inteligente, mas também revelava algo sobre como ele ainda não me entendia completamente. Michael, não é questão de mágoas. É questão de prioridades e oportunidades. Estou liderando a expansão internacional de uma das maiores empresas de Chicago. Minha agenda está completamente lotada pelos próximos 2 anos. Ele assentiu, parecendo esperado essa resposta. Entendo, mas se você mudar de ideia... Ele tirou um cartão do bolso. Este é meu número pessoal. A oferta permanece aberta. Peguei o cartão por educação, sabendo que provavelmente nunca o usaria. Michael, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que você aprendeu com tudo isso? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, claramente pensando na resposta. Aprendi que títulos não definem capacidades. Aprendi que subestimar alguém pode ser catastrófico para todos os envolvidos. E aprendi que um bom líder deve conhecer profundamente sua equipe, não apenas assumir que sabe quem elas são. Fez uma pausa antes de continuar. Mas o que mais me marcou foi perceber que durante 2 anos eu tive uma analista sênior brilhante trabalhando para mim, e eu a tratei como uma simples assistente. Desperdicei completamente seu potencial, e isso diz muito mais sobre minha falha como líder, do que sobre qualquer outra coisa. Era a primeira vez que eu via Michael assumir responsabilidade completa por suas ações, sem tentar justificar ou minimizar seus erros. Obrigada por essa honestidade, Michael, e espero sinceramente que você consiga reerguer a Hamilton Associates. Ele se levantou para sair. Jéssica, uma última coisa, li seu artigo no Wall Street Journal. Foi brilhante, você realmente encontrou seu lugar no mundo. Depois que ele saiu, fiquei alguns minutos refletindo sobre a conversa. Havia uma ironia poética em Michael vindo até mim pedindo ajuda. Mas mais importante que isso era perceber que eu havia superado completamente qualquer ressentimento em relação ao passado. Não sentia raiva de Michael por ter me subestimado, não sentia satisfação com os problemas de sua empresa. Senti apenas uma calma indiferença,
como se aquela parte da minha vida fosse um capítulo fechado que não tinha mais relevância emocional. Naquela tarde, recebi uma ligação de William Peterson. Jessica, acabei de receber uma ligação interessante do prefeito de Londres. Eles querem discutir uma parceria com a Peterson Industries para um projeto de revitalização urbana avaliado em 500 milhões de libras. Meu coração disparou. 500 milhões de libras seria o maior projeto individual da história da Peterson Industries. Eles mencionaram especificamente que querem trabalhar conosco por causa da reputação que construímos lá nos últimos 3 meses. Disseram que nossa abordagem colaborativa e nossa compreensão da cultura local os impressionaram. Mr. Peterson, isso é fantástico. Jessica, quero que você lidere pessoalmente as negociações. Se conseguirmos fechar esse contrato, você terá provado definitivamente que nossa estratégia de expansão europeia é não apenas viável, mas revolucionária. Desliguei o telefone com um sorriso que não conseguia controlar. Em 3 meses, havia passado de só a secretária para liderar potencialmente o maior projeto internacional da Peterson Industries. Naquela noite, em meu novo apartamento em River North, um loft moderno com vista para a cidade que jamais poderia ter pagado com meu salário anterior, preparei um jantar especial para comemorar. Liguei para minha melhor amiga, Amanda, que havia acompanhado toda a minha jornada. Amanda, lembra quando você me disse que um dia as pessoas reconheceriam meu verdadeiro valor? Claro que lembro. Por quê? Hoje Michael Richardson veio ao meu escritório me pedir para consultar para a empresa dele, e o prefeito de Londres quer que eu lidere um projeto de $500 milhão. O grito de alegria de Amanda pelo telefone me fez rir. Jessica, estou tão orgulhosa de você. Você provou que quando alguém tem talento real e determinação, o reconhecimento sempre chega. Após desligar, me sentei na varanda do meu apartamento olhando para as luzes da cidade. Pensei em todos os momentos difíceis dos últimos anos. As noites em que duvidei do meu próprio valor, as vezes que me perguntei se deveria simplesmente aceitar ser só a secretária, os momentos de humilhação que me fizeram questionar se eu realmente tinha algo especial a oferecer. Todos esses momentos haviam me levado até aqui. Cada desafio havia me fortalecido. Cada vez que fui subestimada havia me motivado a provar meu valor. Agora eu sabia com certeza absoluta quem eu era. Jessica Thompson, diretora de desenvolvimento internacional da Peterson Industries, especialista em expansão europeia, líder de uma equipe internacional de 8 pessoas, responsável por projetos que poderiam transformar o futuro de uma empresa bilionária. Mas mais importante que todos os títulos e conquistas profissionais, eu era alguém que havia aprendido a valorizar meu próprio potencial, independente do reconhecimento externo. Alguém que havia transformado rejeição em motivação, humilhação em determinação. 3 meses atrás Michael Richardson me havia apresentado como só a secretária. Hoje ele vinha até meu escritório executivo me pedindo para salvar sua empresa. A vida tem dessas ironias poéticas. E eu mal podia esperar para ver o que os próximos capítulos me reservavam. A seguir você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.